Essa semana eu queria falar, esse domingo eu queria falar a respeito de um assunto que talvez seja algo que você já tenha se perguntado. A gente vive numa geração, não sei se você já ouviu esse termo chamado millennials. Quem aqui já ouviu falar dos millennials? Algumas poucas pessoas, né? Quem são os millennials? São as pessoas novas, os que nasceram, se eu não me engano, para cima de 1985, 1990, né? O pessoal de antigamente falou assim, estou longe dos millennials. Então, os millennials são essa geração que nasceu aí entre 1985, 1990, até 2000, 2005, por aí. E aí, depois deles, vem o que a gente chama de geração Z. Eu não sei porque que eles dão nome para as gerações, mas desde a época da Segunda Guerra Mundial, a gente vem nomeando as gerações com, né, os boomers, a primeira geração, dos que construíram as coisas, depois a geração X, geração Y, da qual eu faço parte com muito orgulho, a geração mais inteligente que já apareceu no século, depois da geração Y, chamaram de millennials, e aí depois essa geração Z. E agora as crianças do tamanho do Davi, que estava aqui, eles chamam de geração alfa, é a geração que já nasceu com a tecnologia na mão. Por que eu estou falando tudo isso? Essa geração tem experimentado um declínio na necessidade percebida de ir à igreja. A maioria das pessoas hoje, principalmente dessa geração, não considera a igreja algo importante. Para eles é irrelevante. Fizeram várias pesquisas, e o meu objetivo aqui não é dados científicos, valeu, Davi, dados científicos de pesquisa nenhuma, mas para a gente generalizar, porque todo pregador, quando começa a pregar, ele fala uma pesquisa no palco, todo mundo acha que é verdade, né? Então, o que eu falar aqui, você vai achar que é verdade. Mas, na grande maioria dessas pesquisas, mais da metade das pessoas que se enquadram nessa geração dos millennials não se consideram religiosos, não tem afiliação religiosa nenhuma. Você pergunta para ele, o que você é? No nosso contexto aqui é comum, todo mundo é alguma coisa. A gente mora no Brasil, o Brasil tem uma herança católica gigantesca, todo mundo aqui é alguma coisa. Raramente você consegue encontrar alguém que é nada. Mas nos países de primeiro mundo, onde a gente já vive esse tal do pós-cristianismo, muita gente já se considera nada. Você pergunta, o que você é? Nada. Eu estive no Canadá recentemente, e aí eu fui comprar uma mercadoria de um rapaz que morava longe, dirigi até lá, sentei com ele no restaurante, que ele morava perto do restaurante, e aí de curiosidade, eu estava viajando, eu falei, vou perguntar. Perguntei para ele, você vai na igreja? Aí o cara deu uma engasgada assim, falou, onde? Na igreja. Nunca fui. Você sabe o que é igreja? Nunca vi, nem sei. E olha que na rua tinha várias igrejas daqueles prédios antigos, mas já tinha virado café, já tinha virado um monte de coisa. E aí eu falei para ele, mas você crê em Deus? Nunca parei para pensar nisso. Foi a resposta do cara. É uma realidade que para nós não é comum. Talvez no Brasil, daqui a uns 20, 30 anos, a gente passe por essa realidade. Tomara Deus que não. Tomara que nós sejamos efetivos e consigamos alcançar essa geração. Mas se tudo continuar do jeito que a gente vê, é muito provável que a gente passe por essa situação. E a maioria deles não vai à igreja porque... E aí, entenda bem quando eu falo ir à igreja, porque aqui a gente já discutiu, quem já é aqui da capela, a gente já discutiu, que a gente não vai à igreja. Nós somos a igreja. Mas, na expressão coloquial normal, né, a gente vai à igreja porque as pessoas entendem o templo como aquele lugar para ir, e adorar, e cantar, e por aí vai. Então, a maioria dessas pessoas não vão porque elas dão várias desculpas. A igreja é irrelevante, a igreja é chata, eu não entendo o que o padre fala, ou o pastor fala, eu já ouvi isso. Eu não vou na igreja porque eu não entendo o que o cara fala. Uma vez me questionaram, um jovem me questionou, eu não vou porque é um tal de senta e levanta, na hora eu identifiquei, é a missa católica que ele está falando. Porque aqui pelo menos você só senta e levanta uma vez. Mas na missa, não sei se você, mas nas missas católicas tradicionais, você levanta, faz um negócio, senta, faz outro negócio, levanta, senta, faz um negócio, aí ouve o cara fala uma língua que você não desconhece. Na igreja dos crentes também tem um monte de língua que a gente não conhece, mas enfim. Para eles é irrelevante. O cara fala, não faz diferença para mim. O assunto que é tratado lá não agrega valor para mim. Não tem nada que eu possa levar para a minha segunda-feira. E aí eu comecei a reparar que nessas respostas, o denominador comum é sempre eu. Ou mim, né? Mas mim não faz nada, mim não conjuga verbo. Então o denominador comum é sempre eu. Eu não gosto, eu acho irrelevante. Não tem nada que me agrada, não tem nada que agrega valor na minha vida. Porque nós vivemos nessa geração de
gratificação instantânea, tudo é para mim, tudo é eu. E aí, eu acredito que a gente consiga reverter essa situação se a gente mudar um pouco da perspectiva desse movimento eu. Dentro da igreja hoje tem um movimento do eu sou a igreja. Você já ouviu falar isso? Por que você não vai na igreja mais? Não, eu sou a igreja. Quem aqui já ouviu alguém responder assim? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Porque a igreja é um organismo plural. A gente tem que falar, nós somos a igreja. E para você ser a igreja, você precisa de mais alguém. Não tem como ser a igreja sozinho. Mas dentro da igreja hoje tem um movimento do eu sou a igreja. E o interessante é que quando a gente abre a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, porque para você entender o que é a igreja, você precisa ler o Novo Testamento. Se você ler o Velho Testamento, você não vai entender nada do que é a igreja. Porque no Velho Testamento não tem igreja. No Velho Testamento tem o judaísmo, tem a história do povo, mas não tem igreja. A igreja começa em Atos, no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento também, a linha de Bíblia, o Novo Testamento não começa em Mateus. Quem aqui já ouviu isso? O Novo Testamento não começa em Mateus. Nem em Marcos, nem em Lucas. Porque eles ainda estavam vivendo no tempo do Velho. O Novo Testamento começa em Atos, onde começa a igreja. E aí, para quem está fazendo a leitura cronológica aqui na igreja, junto com a gente faz essa leitura acompanhando todo dia um pouquinho, a gente está em Atos, é onde nasceu a igreja. Se a gente pegar a leitura de Atos, para você estudar a igreja, e aquilo que aconteceu depois, as cartas que Paulo escreveu, Paulo sempre escreveu para a igreja. Paulo nunca escreve para um indivíduo. Não tem uma carta na Bíblia, no Novo Testamento, para um indivíduo. Aí você está falando assim, mas Paulo escreveu para Timóteo. Quem já estava pronto para me tacar uma pedra, falou, Paulo escreveu para Timóteo. Paulo escreveu para Tito. Mas todas essas cartas eram para instruir jovens pastores sobre como cuidar da igreja. Não tem uma carta para ninguém. Tem uma carta de alguém. Tem a carta de Judas, tem as cartas de Pedro, a carta de João, mas não tem uma carta para ninguém. Porque o apóstolo Paulo, quando ele sempre escreveu para a igreja, para um grupo. E aí fica muito claro, eu tentei durante a semana de tudo quanto é jeito desfazer essa ideia, não consegui. Fica muito claro, na igreja você encontra, no Novo Testamento você encontra duas possibilidades para a igreja. Uma é a cidade e a outra é a casa. A cidade e a casa. Não existe igreja no Novo Testamento igual a nossa. A igreja aqui no Clube Rota 07, não tem. Eu procurei, mas não tem. No Novo Testamento tem a igreja na cidade e a igreja na casa. É o que é claro. Paulo escreve para a igreja em Tessalônica, para a igreja em Colossae, para a igreja em Corinto, para a igreja em Éfeso, para a igreja na Galácia, na cidade. Aí de vez em quando, no final das cartas, ele fala assim, manda um alô aí para o pessoal da Priscila, na igreja na casa da Priscila e de Aquila. Manda um alô aí para a igreja na casa da Lídia. Manda um alô aí para a igreja na casa do fulano de tal. Mas não tem a igreja XYZ. A igreja do nome, a igreja da marca. Não tem. Pode procurar, faz um exercício, faz uma pesquisa, entra no seminário, você não vai achar uma igreja exclusivista, separatista igual a nossa. Tem a igreja na cidade e a igreja na casa. A única vez que você vai achar uma menção de um lugar é muito separada, que eu consegui encontrar, eu encontrei 3. Eu já vou abrir no texto bíblico para a gente poder ver. Encontrei 3. E mesmo assim não era uma igreja. Era um lugar onde as pessoas se encontravam para orar, provavelmente porque não tinha sinagoga judaica lá. O que Jesus tentou fazer quando ele começou a ideia da igreja, que deixou na mão dos apóstolos, foi destruir a ideia da sinagoga e do templo. Acabou, zerou, zero. Não precisa mais de templo. Quando Jesus encontra com a mulher lá em João capítulo 4, ela fala, a sua galera adora nesse morro, eu adoro naquele morro. Qual morro que é? Parece guerra de facção, né? Comando e PCC. Qual morro que é? Aí Jesus fala, nenhum. Vai chegar um dia que qualquer lugar que você estiver tá bom. João capítulo 4. Essa é a tradução, a versão do Pedro, os dias de hoje. Em lugar nenhum, você não precisa ir no morro A nem no morro B. É qualquer lugar. Não precisa ir para o monte, não precisa ir para o templo, qualquer lugar. Por isso que eu falei, aonde a gente se reunia é a igreja. Reunir no clube é a igreja, reunir em casa é a igreja, tudo é a igreja. Mas na Bíblia, você não consegue encontrar uma menção de uma igreja separada. Vou chegar nos versículos bíblicos já já. Se você é ansioso e se você tiver Bíblia, você pode abrir sua Bíblia em Atos capítulo 16. Deixa aí que a gente vai ler um pouquinho de Atos capítulo 16. Se a sua Bíblia é eletrônica, você pode ligar a sua Bíblia e deixar ela aí gastando bateria. Atos capítulo 16. Já já eu vou chegar lá.
Ainda não vou ler o texto bíblico em si. Mais um exemplo que eu queria dar para vocês. Essa semana eu estou acabando de ler um livro, para quem não sabe, sou viciado em leitura. Então eu estava acabando de ler um livro que chama Irresistível. E aí nesse livro o cara, ele tenta contar a história do porquê da fé da igreja deles. É um cara muito polêmico, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas o livro começa com uma história. Ele é um pastor conhecido nos Estados Unidos e aí ele foi visitar a China. E aí nessa visita à China, na época em que ainda era muito comum as igrejas reguladas pelo Estado, ele foi visitar a China e quando ele chegou lá, na cidade onde eles estavam, um rapaz que os recebeu, que também era americano, era dono de uma fábrica de couro. E aí ele falou, eu vou dirigir para vocês, eu vou ficar aqui. Normalmente isso acontece quando o pessoal vai viajar e tal. E aí, no meio do dia, ele falou, vamos lá na minha fábrica que eu quero mostrar para você como é a minha fábrica. E aí eles foram, os dois americanos, compatriotas, foram lá. Quando chegou na fábrica, ele falou, a gente vai fazer um tour pela fábrica, e aí uma menina vai nos acompanhar, ela trabalha aqui, ela quer nos acompanhar. Essa menina ninguém sabia quem que era. E aí eles vão fazer o tour pela fábrica, passam lá 2 horas, aqui é isso, aqui é aquilo e tal, papapá. E aí, no final do tour, quando eles chegam na sala de novo, se reunindo, tomando um café, a menina, o dono da fábrica pergunta para esse pastor, que chama Andy Stanley, você tem alguma pergunta? Antes dele responder, a menina fala assim, eu posso fazer uma pergunta? E aí, no inglês meio quebrado, né, ela pergunta para ele, você não é o pastor Andy Stanley? Aí ele falou, sou. Ele ficou meio abismado, porque estava na China, não acreditava que ninguém o conhecesse. Não, sou sim, sou eu. Por quê? Eu reconheci a sua voz. Porque há 2 anos eu escuto o mesmo CD de mensagens que eu ganhei de presente. Alguém me deu um CD, na época ainda tinha CD, hoje já não tem mais CD. Alguém me deu um CD com as suas mensagens e eu escuto elas sem parar. Por quê? Porque eu me converti, eu queria muito ir na igreja, mas a igreja fica a 2 horas daqui de ônibus, a passagem é muito cara, normalmente quando eu vou eu chego atrasada e eu não conheço ninguém na igreja. Então eu não consigo ir na igreja. E aí eu fico tentando ouvir aqui as suas mensagens. E aí ele ficou, né, super agradecido e tal, engoliu seco, não sabia o que falar. E aí antes dele conseguir ganhar o fôlego de novo, a menina fala, posso fazer outra pergunta? E aí ele já sabia que vinha uma pergunta pauleira, fala, claro, pode fazer. Ela fala assim, por que todos os americanos não vão na igreja? Por que todos os americanos não vão na igreja? E aí ele começa o livro dele com essa pergunta. O que isso tem a ver conosco aqui? A pergunta dela deixou o cara abismado, sem base, porque ele morava num país, nos Estados Unidos, onde qualquer pessoa pode ir na igreja a qualquer momento. E ali na frente dele estava uma menina que morava 2 horas da igreja mais próxima, não podia ir na igreja, ter uma Bíblia era arriscado para ela, falar que era cristão era arriscado para ela, e ela dava de tudo para poder ir na igreja, entrava num ônibus caro, contra todas as autoridades, para chegar atrasado numa igreja que ela não conhecia ninguém. E ela ficou revoltada, porque que os americanos não iam na igreja. A mesma coisa pode ser dita para nós. Por que a gente não vai na igreja? Se tem tanto aqui, para nós. E aí eu fui um pouquinho mais a fundo essa semana e eu perguntei para algumas pessoas, peguei uma amostra de pessoas, de grupos diferentes. Peguei uns pastores, peguei uns crentes meia boca e uns desviados. Peguei uns pastores, os crentes meia boca e uns desviados. E perguntei para alguns poucos crentes, os caras que eu sei que são cristãos mesmo, eu falei assim, vou medir as respostas. E aí eu perguntei para eles, por que você vai na igreja? Eu recebi um monte de resposta. Por que você vai na igreja? Alguns falaram, eu vou na igreja porque lá eu tenho comunhão com os meus irmãos. Eu vou na igreja porque lá eu posso ouvir de Deus. Eu vou na igreja porque Deus está lá. Eu vou na igreja porque lá eu recebo direção. E aí, para quase todos, eu respondi a mesma coisa. Você não pode fazer isso em nenhum outro lugar, não? Qual o motivo de ir para a igreja? Por que o povo da igreja, para quem não gosta de igreja, vai à igreja? Por que a gente vai à igreja? E essa é a tentativa de responder essa pergunta que eu queria falar hoje, com esses pequenos textos. Por que nós vamos na igreja? Embora a gente já falou que várias vezes, a igreja é lá na sua casa.
A igreja é o seu grupo. Você é o pastor da sua igreja. Nós nunca vamos espalhar o evangelho e fazer discípulos de verdade se a gente depender disso daqui. Isso daqui é ilusão. Embora a gente já tenha falado tudo isso, existe uma razão, ou pelo menos 3 razões, você deve ter várias, que a gente vai na igreja. E aí hoje, o objetivo é a gente tentar conversar sobre isso, para definir por que nós vamos na igreja. Enquanto isso, você tiver aí sua Bíblia em Atos capítulo 16, é da onde a gente vai tirar esses textos. Atos 16. Nós vamos passar por 3 textos. Atos 16, 17 e Efésios 2. Se você não é de igreja, não conhece Bíblia, não precisa se preocupar. Eu vou falar bem rapidinho aqui, é fácil de entender. Atos capítulo 16, no versículo 11. Na sua Bíblia aí tem separados aí por versículos. Atos 16, versículo 11. Esse aqui é o único que eu vou ler, o resto eu vou passar por eles. Diz assim, ó. Partindo de Troade, navegamos, isso aqui é Lucas falando a respeito de Paulo. Eles estavam numa viagem, passaram por um lugar, foram para outro e tal, e aí Lucas está relatando o que aconteceu. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos um nome mais fácil para as cidades, né? Fomos em Volta Redonda, passamos em Barra Mansa, mas aqui, eles foram para essa cidade esquisita aqui. No dia seguinte, para Neápolis. Tem Ninópolis logo ali no Rio de Janeiro, mas aqui é Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana, principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, eu vou fazer essas ênfases aqui para você entender da onde a gente tirou essa ideia de ir para a igreja no domingo. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, aonde esperávamos encontrar o quê? Um lugar de oração. Um lugar de oração. Essa ideia nossa de se encontrar num lugar, essa ideia é muito antiga. Isso aí, muito provavelmente, antes da construção do primeiro templo, quando o povo saiu do Egito, Deus tinha escolhido aquele povo para se libertar da escravidão. No meio do deserto, Deus falou assim, constrói um lugarzinho para vocês, que lá eu vou colocar a minha presença e lá vocês conversam comigo. Então, essa ideia de um templo tem pelo menos, historicamente falando, se a gente levar em consideração literal o Antigo Testamento, tem pelo menos uns 4.000 anos. Essa é a história de um templo. Começou no deserto, quando os caras chegaram na cidade que eles tinham que chegar, depois que se montaram as suas colônias, montaram um templo, destruíram o primeiro templo, Davi ficou com raiva, falou que ia fazer outro, e aí Davi não podia fazer, o filho dele construiu o segundo templo, e aí quando Jesus apareceu, um pouquinho depois de Jesus falecer, destruíram o templo, e ainda assim, os judeus, e aqui eu estou falando só dos judeus, espalharam por onde não havia templo, porque só tinha um templo, era em Jerusalém, quem aqui sabe disso? Os judeus tinham que ir para Jerusalém. E aí, um tempo atrás aqui, eu dei um exemplo interessante. Se fosse hoje, se fosse uma religião só igual era antigamente, igual, pelo menos para os judeus, que tinham várias religiões, a gente teria que sair daqui de Volta Redonda para ir lá para a Aparecida do Norte, o maior templo que tem, né? Não é o templo de Salomão, lá para a Aparecida do Norte, para a gente poder fazer a missa, rezar, fazer o que tiver que fazer lá, se fosse uma religião só como era para os judeus. Eles tinham que ir para Jerusalém, uma vez por ano eles iam para lá. Carregava os bois, carregava tudo e iam para lá. Essa ideia é antiga. Aonde não tinha templo, onde era longe de Jerusalém, eles construíam o quê? Quem sabe? Para eles poderem orar. Os judeus construíam sinagogas. As sinagogas eram construídas, aonde tivesse pelo menos 10 homens judeus, eles construíam uma sinagoga. Os 10 homens judeus eram os responsáveis pela sinagoga. E lá, o que eles faziam na sinagoga? Eles oravam, eles tinham comunhão e eles faziam a leitura da Torá, que era o Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros livros. Era só isso que eles faziam. Chegava lá, faziam uma leitura, e aí eles refletiam sobre aquilo, e aí cada sinagoga tinha um responsável, e aí em algumas sinagogas eles tinham a presença de um rabino, e aí o rabino explicava o que aquelas escrituras significavam. Quando Jesus chegou, a mensagem dele para o povo é o seguinte: vocês ouviram dizer XYZ. É muito difícil de praticar isso aí que os rabinos falaram para vocês. Então eu tenho outra lei. Eu tenho uma nova aliança, um novo contrato com vocês. Vai começar tudo do zero. E aí Jesus destrói toda aquela ideia do Antigo Testamento, da antiga aliança, da Torá, de tudo aquilo, e ele começa algo novo. Uma das coisas novas que ele começou é: não precisa mais ir ao templo. Agora o templo do Espírito Santo, como Paulo diz, somos nós.
Tanto nós, indivíduos, eu como indivíduo, seu corpo é o templo do Espírito Santo, como nós, como igreja, como comunhão, como corpo. A igreja é o corpo de Cristo, que é o texto de Efésios 2 que eu falei para vocês. Efésios 2, você vê Paulo falando da igreja como corpo e como um prédio que está sendo edificado. Tudo isso no plural. Essa é a ideia. Daí veio a ideia da gente se encontrar num espaço. Rapaz, daqui a pouco vai cair um negócio desse aí, vai machucar alguém ali. Então, algumas das coisas para a gente considerar. A importância disso daqui que a gente faz. Esse texto. Eles foram a um lugar de oração. A um lugar de oração. Lá eles encontraram essa mulher, Lídia, foi crucial para Atos 17, um capítulo para frente, a mesma coisa acontece. Paulo chega numa certa cidade e aonde eles chegavam, eles iam para a sinagoga. A sinagoga era o espaço deles. Era como se nós hoje fôssemos na igreja católica. Vamos lá na igreja católica para poder debater com eles. E aí a gente consegue discernir agora, como eu falei para vocês, é claro no Novo Testamento que a gente tem a igreja na cidade e a igreja nas casas. Paulo chegava na cidade, e aí quando a galera se convertia, eles iam para casa. Não tinha templo, não tinha igreja como a nossa. Paulo chegava nas sinagogas ou na porta do templo, e aí ele discutia com os caras. E o cara falava, Deus é assim, e ele falava, não, Deus é assado. Ah, Deus mandou fazer isso, e ele falava, não, Deus mandou fazer o contrário. E aí nesse argumento ele ganhava algumas pessoas. Nesse texto, por exemplo, quando Paulo chega no lugar de oração, estavam ali reunidas várias mulheres. Não tinha nenhum homem. Por que Paulo foi para esse lugar lá na beirada do rio? Lá na beira-rio, igual aqui. Por que Paulo foi para esse lugar lá na beirada do rio? Porque não tinha sinagoga onde ele estava. Não tinha lugar para ele debater com os judeus. E ele foi no lugar onde as pessoas se reuniam para orar. As mulheres estavam reunidas para orar. Paulo chega lá e começa a falar do evangelho de Jesus. Lídia se converte, a casa inteira dela se converte, aí ela fala, ó, se você achar que eu sou digno da sua companhia, fica aqui conosco na nossa casa. E aí mais gente se converte, mais gente se batiza, e aí Paulo continua a jornada. Note que Paulo não ficou aqui muito tempo. O que Paulo fez? Ele expôs o evangelho, discutiu com quem tinha que discutir, resolveu o que tinha que resolver e foi embora. Ele não deixou nenhuma igreja lá. A igreja começou depois, quando Lídia ficou lá e as coisas foram se espalhando. E aí aonde que a gente encontra o começo da igreja, por exemplo, a organização da igreja? Na sua Bíblia aí, você pode abrir Atos capítulo 6. Abre aí Atos capítulo 6, para você dar uma olhada num texto muito rápido, só para a gente passar o olho nesse texto. Atos capítulo 6. O que acontece em Atos no capítulo 6? A igreja cresceu. Agora a gente voltou na história um pouco. A gente estava em Atos 16, voltamos na história um pouco. Atos capítulo 6. Jesus subiu, deixou a galera aqui e falou, agora vocês vão, se vira, o Espírito Santo já desceu, está todo mundo empoderado, é a palavra da moda agora, né? Empoderado. Todo mundo empoderado, vai pregar o evangelho. E aí ele sai pregando o evangelho. Num evento, acontece que 3.000 pessoas estavam ouvindo, muita gente se converteu, voltaram para as suas cidades. E ali onde eles ficaram, começou a acontecer de muita gente se converter, e aí deu um problema. Aqui vem uma lição também para a igreja, né? Quanto mais a igreja cresce, mais problema a gente tem. Quanto mais gente, mais problema. As pessoas que oram para a igreja ficar pequena, a gente tem uma moeda de dois lados. Se orar para a igreja ficar pequena é bom porque não tem problema, mas ninguém se converte. Como nós somos cristãos e a gente quer que as pessoas se convertam, tem que ter mais gente. Então, quando tem mais gente, tem mais problema. Atos capítulo 6, a igreja estava com um problema. Qual que era o problema? Tinha gente que estava sendo negligenciada, não estava sendo servida. Aí Pedro vira para os caras e fala assim, ó, vocês escolhem uma galera para poder organizar as coisas entre vocês e nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Ali começa a organização da igreja. Até então, se você estiver lendo, se você ler Atos cronologicamente, até Atos capítulo 5, nada estava organizado. Estava tudo fluindo. O que fluiu, fluiu. Atos capítulo 6 começa uma certa organização. Ali nasce a igreja. Aí tem a igreja na casa fulano de tal, a igreja no fulano de tal, a igreja no fulano de tal. E aqui a gente vê a distinção. Quando Paulo escreve para a cidade, todas as cartas de Paulo, se você fizer um exercício em casa, quase todas as cartas que ele escreve, no final ele fala assim, ó, leia essa carta também nas outras igrejas. Por quê? Porque a carta foi escrita para a igreja na cidade de Éfeso, mas também servia para a cidade da Galácia. Então ele ia rodando as cartas. Ó, todo mundo precisa aprender disso, todo mundo precisa aprender daquilo.
E Paulo mandava essas instruções. A igreja na cidade e a igreja nas casas. Hoje, 2000 anos depois de muita herança católica, depois de absorver muita coisa da cultura judaica, depois da gente colocar na nossa cabeça que a gente tem que ir ao templo e não sai mais, está no sangue, já virou parte da nossa cultura. Todos nós aqui somos acostumados a convidar as pessoas para a igreja. Todo mundo aqui já fez isso. Eu vou convidar um amigo para ir à igreja. Antes de eu pregar para ele, antes de eu sentar em casa com ele, antes de eu explicar o evangelho para ele, eu convido ele para ir para a igreja. Faz parte da nossa cultura. Não tem como lutar contra isso mais. Já fazem pelo menos 4.000 anos de cultura de ir ao templo. E aí, hoje, a gente consegue identificar o que é essa igreja. Essa igreja é o lugar de oração. Quando Paulo chegou em Atos 16, falou, para onde eu vou? Eu vou no lugar de oração. Na cidade, talvez ele não foi bem recebido, ele foi num lugar de oração. Você precisa de um lugar para orar? Não. Na verdade, a recomendação de Jesus foi para você orar no seu quarto. Você precisa de um lugar para orar. Mas e eu acredito que se a gente fizer essa pesquisa de novo aqui, a gente provavelmente vai chegar nos mesmos resultados. Teve gente que falou para mim, por exemplo, eu vou na igreja para eu ter comunhão com os irmãos, como eu falei. É bom, você pode ter comunhão na sua casa também. Mas aqui a gente tem uma comunhão diversificada. Aqui tem muito mais gente do que na sua casa. Na sua casa não cabe, talvez caiba 20 pessoas, mas não cabe muita gente. E como nós somos tribais, a gente normalmente se associa com pessoas que são iguais a nós. Certo ou não? Por exemplo, quem aqui gosta de basquete? Levanta a mão. Basquete. 2, 3. Tô sozinho. 4. 5. Beleza. Cabe na minha casa. Tá passando playoffs, a gente pode ver junto. Se a gente fosse abrir uma igreja na minha casa, a gente já tem um interesse em comum. Para a gente passar tempo à toa, porque a gente também não fica orando 24 horas por dia. Se alguém falar que ora 24 horas por dia, é hipócrita. Beleza, vamos ver um basquete, depois a gente troca ideia. Agora, quem aqui gosta de futebol? Levanta a mão. Já ficou ruim se você quiser reunir na sua casa. Porque tem muita gente. Então, como nós somos iguais, como nós somos tribais, a gente se reúne com gente que é igual a gente. Por exemplo, se você é flamenguista, na sua casa não entra vascaíno quando estiver tendo jogo. Certo? Não entra. Não entra porque vai dar rolo. Tem uma lá atrás que ela é pacífica. Ela falou assim, na minha casa entra todo mundo. Entra Vasco, Flamengo, Fluminense, não tem problema. A maioria dos flamenguistas não permite que outra pessoa entre dentro da casa dele. Então você vai ter que fazer a igreja do Flamengo, a igreja do Vasco. A igreja do Vasco precisa orar bastante, porque o Vasco nunca ganha. Então, eles precisam orar bastante. Eles vão focar na oração, né? A igreja do Flamengo foca só na dedicação dos ensinamentos dos apóstolos, que eles são santos e tal. Mas a igreja... O Flamengo é até parecido. Um dia eu falei para mim assim, eu vou pegar um dia com a camisa do Flamengo. Porque o Espírito Santo é uma pomba, o Flamengo é um urubu, é perto. Um dia eu vou pregar com a camisa do Flamengo. Mas, enfim, quando tem muita gente, você não vai conseguir fazer isso. E como nós somos tribais, a gente acaba criando as igrejas segregacionais, que foi o que gerou a denominação hoje em dia. Para quem é crente aqui, sabe o que eu estou falando. Hoje a gente tem a igreja do branco e a igreja do preto. A igreja do pobre e a igreja do rico. A igreja do reteté e a igreja do conservador. A igreja que bate palma e a igreja que não bate palma. Por quê? Porque nós somos tribais. E a gente se junta com aqueles que são iguais. Então, qual que é o objetivo da igreja, pelo menos aqui na capela? É juntar quem bate palma e quem não bate palma. É juntar preto com branco. É juntar pobre com rico. É juntar todo mundo na mesma mesa. Hoje, por exemplo, a gente chegou aqui mais cedo, porque a montagem aqui precisou ser um tanto especial, porque nossas coisas ficam tudo lá em cima. E aí, aqui no nosso meio, a gente tem gente que é advogado, tem gente que é psicólogo, tem gente que é médico, tem gente que tem um monte de coisa. E aí eu falei para uma das pessoas, assim, olha só que legal, a igreja é tão interessante que aqui tanto o ninguém e o doutor limpa a cadeira, porque todo mundo se torna igual. Isso é muito legal. A nossa igreja tem que se manter diversificada. Então a ideia de, por que eu vou à igreja? É legal, porque eu tenho uma comunhão diversificada. Ou por que eu vou à igreja? Porque na igreja eu recebo uma direção também. Aqui, por exemplo, hoje a gente tem 7 grupos de conexão, se eu não me engano, 6 ou 7 grupos de conexão. Só que todos os nossos grupos de conexão, a gente pelo menos tenta que a gente fale a mesma língua. A gente discute os mesmos assuntos, a gente lê a mesma Bíblia, a gente não joga conversa fora nos grupos de conexão. A gente tenta falar a mesma língua.
E da onde vem essa direção toda? A gente acredita que nos encontros dominicais que a gente tem, Deus separa algumas pessoas que, seja lá por qual razão, não é porque eles são melhores que ninguém, Deus dá para eles o dom de falar. E aí, quando eles falam, Deus vai acertando as coisas e a gente vai seguindo aquela direção. Se não fosse assim, ninguém teria se identificado com a ideia de uma igreja para quem não gosta de igreja. Isso aí partiu da cabeça de um maluco que veio para cá, no dia que vocês acharem ele, vocês apedrejem ele, e aí as pessoas foram se alinhando com essa ideia. Entendeu? Aqui a gente recebe direção. Quando a gente fala assim, ó, nós todos vamos agora fazer um culto à noite. Como que a gente ia chegar nessa conclusão se a gente não se reunisse todos juntos? Nunca ia chegar nessa conclusão. Ia ter um grupo lá, outro grupo aqui, outro grupo aqui. A gente acaba acumulando o que a gente chama de capital social. A igreja ela precisa ser grande o suficiente para influenciar, mas pequeno o suficiente para poder cuidar também. Não adianta a igreja ser grande. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, uma igreja de 2.000 pessoas não é uma igreja. Uma igreja de 2.000 pessoas não é uma igreja. Uma igreja, agora presta bem atenção no meu português. Uma igreja de 2.000 pessoas é várias igrejas. Entendeu? Entendeu não? É de propósito. Eu sei falar português, tá? Sei que eu confundo português com inglês, mas é de propósito. Uma igreja de 2.000 pessoas, ela é várias igrejas. Pelo menos deveria ser. Eu vou em algumas igrejas de vez em quando que tem 2.000 pessoas sentadas no auditório, mas não tem 2 grupos de 10 pessoas. Porque todo mundo vem assistir um evento, vem assistir uma banda, vem assistir uma palestra, vem receber uma experiência. Venhamos e convenhamos. É muito fácil a gente manipular o sentimento das pessoas quando eu desligo a luz, quando eu ponho uma fumacinha, um jogo de luz. O jovem gosta disso, os millennials gostam disso. Isso fala com a gente. A música alta, o ambiente, é muito fácil. Aí a pessoa acha que foi à igreja. Não, ela foi a uma palestra, ela foi a um concerto, ela foi a um show, que pode até ter sido bom para ela e que pode até ter edificado ela. Talvez a palavra foi até boa, mas não é igreja. O que é a igreja? A igreja é o seu grupo, lá na sua casa, onde todo mundo vê o olho do outro. Isso é a igreja. A nossa vida ela só vai sofrer transformação quando eu te encarar olho no olho. Na igreja a gente só vê a nuca das pessoas aqui no nosso espaço. A gente precisa ver o olho das pessoas. O Marcelo falou muito bem na nossa série de discipulado. Discipulado que não gera conflito não é discipulado. Uma igreja que você se esconde no meio das luzes e senta na cadeira para assistir uma palestra, você não está sendo discipulado. De fato, você não está sendo cristão. O máximo que você está fazendo é participando de um evento. Isso não é o que a gente quer aqui. A gente faz os nossos eventos domingo, mas o principal não é esse aqui. O principal é o seu grupo lá na sua casa. Lá é a igreja. Lá é a igreja. Por isso que aqui é uma igreja com várias igrejas. Isso daqui é uma igreja com várias igrejas. E um dia, se Deus quiser, eu oro para que esse dia chegue, um dia nós vamos conseguir fechar o Raulino de Oliveira, por exemplo, e lá nós vamos reunir todas as expressões da igreja em Volta Redonda. Um dia. E aí, por incrível que pareça, nós vamos dar a mão e orar junto com o irmão da Assembleia, da Presbiteriana, da Projeto, da IPV, de todo mundo. Ninguém tem raiva de ninguém porque nós servimos o mesmo Deus, nós lemos a mesma palavra, nós servimos um ao outro de acordo com aquilo que Jesus deixou para nós, e aí a gente vai se reunir todo mundo, e aí sim, quando esse dia chegar, quando a gente não tiver a conferência do fulano de tal e a conferência do outro fulano de tal separada, mas tiver um evento para todo mundo, aí nós vamos ser igreja. Aí o Espírito Santo vai começar a mexer em Volta Redonda, aí a gente vai experimentar o que é avivamento. As pessoas não sabem o que é avivamento. As pessoas acham que avivamento é as pessoas caindo no chão da igreja, como se Deus fosse contido dentro de um templo, dentro de um espaço, de um teto, onde o poder do Espírito Santo chegou. Quem falou que o Espírito Santo bate nos outros, gente? Por que o Espírito Santo vai bater em você, te nocautear? Para quê? Não faz sentido. A grande maioria das pessoas na Bíblia, Antigo e Velho e Novo Testamento, quando se encontraram com um anjo, não foi nem com Deus, porque as pessoas acham que nesses avivamentos Deus está lá. Com um anjo, um representante de Deus. Os caras tremiam na base, se ajoelhavam, jogavam no chão e falavam, pelo amor de Deus, se afasta de mim. Hoje não. Hoje as pessoas vão correndo para a presença de Deus, como se a presença de Deus fosse um negócio suportável, controlável. A gente reduziu Deus a no máximo,
um Pokémon Master, daquele cheio de poderes. É muito engraçado isso que acontece. Mas no dia que a gente tiver revelação de quem ele é, aí a gente não vai ter problema nenhum. Por exemplo, hoje, vou fazer um convite para todos vocês. Hoje, à noite, eu vou visitar uma igreja. Hoje à noite eu vou visitar uma expressão da igreja em Volta Redonda. Lá na vila. Quem quiser ir comigo, encontre comigo. Nós vamos lá visitar a igreja. Porque o pastor da igreja falou assim, eu queria conversar. Aí ele sentou comigo no café, trocamos outras ideias, e as ideias bateram. Eu falei, rapaz, você tem certeza que não é uma capela que vocês plantaram lá? Muito igual ao que você está falando. Ele, não é. Eu falei, então, beleza, a gente precisa conversar mais. Vou lá na sua igreja. Eu falei para ele, no dia que eu aparecer lá, você vai precisar de mais cadeira. Porque eu não ando sozinho, então vai aparecer uma galera lá. E aí nós vamos lá curtir, vamos louvar junto. Às vezes a gente vai numa igrejas furadas também, que é só risada. Mas a gente vai também. A gente vai, o Sérgio já foi. Você está rindo que ele foi comigo, de vez em quando a gente vai, mano, o que eu vim fazer aqui? Mas a gente precisa conhecer. Por quê? Por mais diferente que eles sejam, se todos forem genuínos na sua fé, é o mesmo Deus, é o mesmo Evangelho, é o mesmo Cristo. Então a gente tem que saber conviver junto. No dia que a gente chegar nesse ponto, aí nós vamos ser igreja. Então por que a gente vai na igreja? Eu vi essa resolução não é minha, vou terminar com isso. Eu vi uma menina falando isso sobre louvor. Ela falou assim, por que a gente louva? Por que a gente adora? E aí eu achei interessante, porque tinha tudo a ver com igreja. E eu roubei dela. Eu tenho costume de roubar as coisas das pessoas, os créditos das pessoas, já falei isso várias vezes. Mas se procurar no YouTube, você vai ver ela falando isso. É a menina da Bethel lá, ela estava falando sobre louvor. E aí ela falou, por que a gente louva? E eu vou usar isso, por que a gente vai à igreja? Depois de tudo isso que eu já te falei. Primeiro, nós vamos à igreja para a gente relembrar. Nós vamos à igreja para a gente relembrar. Relembrar de quê? Há um tempo atrás, aqui na igreja, o Tiago tocou uma música, ficou até gravado no YouTube, se você quiser acompanhar. Não, o Tiago não, o Lucas que foi embora. Uma música que chama Saudade. É um hino antigo. Da última vez o Daniel que me ajudou com o hino, que eu não lembrava a letra do hino. Que fala assim, da minha pátria estou muito longe. Quem é que já ouviu essa música? Triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou... Como você tem saudade de Jesus? Você nunca viu Jesus? O cara que escreveu essa música, a galera se eu não me engano, essa letra em português é dos Arraias, mas isso é um hino antigo, foi adaptado de uma música americana que não tem nada de louvor, na verdade é uma música em homenagem a uma cidade, não tem nada a ver, mas o cara adaptou e escreveu isso daí. Como que você tem saudade de um lugar que você nunca foi? Porque tem gente que acha que a gente veio do céu, né? Tipo novela, a gente estava no céu, descemos aqui, aqueles anjos encarnados, e aí depois a gente volta. Não, você veio da barriga da sua mãe, do encontro biológico ali entre esperma e óvulo, que Deus intentou, sim, obviamente, mas você não estava no céu antes. Você não é pré-existente, igual Jesus era pré-existente. Você não faz parte da eternidade, você foi criado. Deus não foi criado, você foi criado, eu fui criado. Então, a gente não veio de lá. E a gente também nunca foi lá. Está cheio de livro hoje falando assim, eu fui no céu e voltei. Para mim, é uma prova de que ele não te quer lá. Ele te mandou de volta. E o pior é o cara que vai no inferno, né? Vai no inferno e voltou. Pô, nem o capeta quer, o negócio tá ruim mesmo. Então, aí é só graça. Mas esse negócio de, eu fui lá e voltei. Ou Jesus estava errado, ou você é um cara muito especial, daqui a um tempo você vai escrever um negócio que nós vamos rasgar a Bíblia e vamos seguir só o que você falou. Porque, de acordo com o que Jesus falou, ninguém foi e voltou. Se você falar que foi e voltou, você está tirando o crédito do único que já esteve lá e veio, o próprio Cristo. Então, começa por aí. Mas o cara escreve uma música, Saudade. Por que isso? Nós temos saudade do Cristo, porque dentro de nós, desde a nossa criação, e aí você pode ser crente ou não, evangélico ou não, acreditar em Deus ou não, todo ser humano tem um senso de eternidade dentro dele. Todos nós somos inconformados com a morte. Inconformados. É por isso que as pessoas choram no enterro. Tem gente que fala assim, a gente chora porque vai sentir saudade. Nunca mais a gente vai ver e tal. Por quê? Porque a gente é inconformado. Não entra na nossa cabeça, não entra. Você pode ser o ateu dos ateus cientistas, falar assim, nós somos só matéria, vivemos aqui por 70 anos. Não tem lógica, a nossa psique, o psicológico do ser humano não aceita a vida interrompida. Porque dentro de nós,
Deus colocou um senso de eternidade. Então a gente vai à igreja porque na igreja a gente, numa escala muito pequena, bem reduzida, a gente meio que emula aquilo que acontece no céu. Entenda bem o que eu estou falando. Numa escala muito reduzida, bem pequena, a gente emula aquilo que acontece no céu. Quando a gente lê o pouco que a gente tem de informação no livro de Apocalipse, que a gente vê que os anjos cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, por aí vai, por aí vai. Os anjos estão lá cantando. No céu a gente tem comunhão, no céu a gente tem louvor. Então a gente se encontra, a gente se une e aí juntos nós cantamos e glorificamos a Deus. E aquilo ali é uma emulação muito reduzida, porque enquanto a gente canta, não sei se você já reparou, enquanto a gente canta, a vasta maioria das pessoas não está envolvida no louvor. A vasta maioria das pessoas está prestando atenção em outra coisa. A vasta maioria das pessoas na igreja está com a mão no bolso, às vezes está mandando uma mensagem no WhatsApp, às vezes está olhando lá para o carro que está passando lá fora. E às vezes os músicos estão aqui se esforçando aqui, pô, a galera não participa, vamos igreja e tal. E a igreja... Vai acabar não começar a palavra, hein? A vasta maioria das pessoas não se envolve. Mas, para aqueles que se envolvem, para aqueles que participam, para aqueles que deixam o poder que a música tem tocar dentro do íntimo da alma, você sai daqui com uma experiência revigorante. Ah, mas a música, você está falando aí de música e tal. É isso mesmo, a música faz bem. A música faz bem. E a música que a gente canta aqui, pelo menos com a intenção de adorar a Deus, faz bem. Porque a gente está adorando a Deus. Não tem como escapar disso. Não é pensamento positivo, não é psicologia motivacional, não é isso. É louvor. Para quem se envolve no louvor, duas coisas acontecem. Você aprende doutrina, porque o louvor é doutrina, e você se deixa ser tocado pelo Espírito Santo. Porque o ser humano é movido pela música. Movido pela música. Ah, eu não gosto de música. Muito difícil encontrar alguém que não gosta de música nenhuma. Tem gente que gosta de música eletrônica, tem gente que gosta de outra, mas sempre tem música envolvida na nossa música. Exemplo, vá ao cinema, veja um filme sem trilha sonora. Não tem graça. Não tem graça. E aí eu vou fazer uma pergunta para a gente passar para o próximo ponto. Qual é a trilha sonora da sua vida com Deus? Qual a trilha sonora da sua vida com Deus? Todos os momentos cruciais da minha vida eu consigo lembrar de um louvor. Por exemplo, eu voltei para a Volta Redonda, e aí está ali o Igor que não me deixa mentir. Quando eu estava, o Igor é meu amigo há, 2 décadas. Quando eu estava para voltar para cá, precisava de um sinal. No dia que eu tinha resolvido tudo, eu falei assim, Deus, eu só vou se você me mandar um sinal. Eu acabei de pisar do lado de fora do café, eu estava tomando um café com um dos meus mentores, ele me mandou uma mensagem. Pô, estou aqui no meu quarto fazendo uma devocional com a minha família, cantando aquela música que a gente cantava lá no retiro, que você gostava. Acredite ou não, eu já gostei de Ana Paula Valadão. Era isso, né? E aí, mas essa não era a música que ele me mandou. E aí ele cantou desafinadão do jeito dele lá. Eu falei, cara... Não era do Roberto Carlos. E aí, aquilo ali me marcou, cara. Foi crucial para o meu retorno. Crucial. Todos os momentos cruciais da minha vida com Deus, eu tenho uma trilha sonora. Qual é a trilha sonora da sua vida com Deus? A gente vai à igreja para relembrar. Segundo, nós vamos à igreja não só para relembrar, mas nós vamos à igreja para retornar. A gente vai para relembrar. Eu lembro do céu. Eu tenho visões do céu. Não é à toa que Joel falava que quando eu derramar o meu espírito sobre todas as pessoas, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Eu tenho visões, eu vejo as coisas, sei lá por quê. E quem sou eu para julgar a sua visão, a sua profecia? Eu não sou ninguém. Mas nesses ambientes, a gente experimenta daquilo que a gente chama das manifestações do Espírito. Não é à toa que Paulo escreveu uma carta para uma igreja na cidade de Corinto, e lá tem um capítulo inteirinho falando sobre as manifestações do Espírito. Nas reuniões da igreja deveriam haver manifestações do Espírito. Ah, você está sentado aí na cadeira e falou assim, mas eu não sou de igreja, eu não sei o que é isso, eu fico assustado com essas coisas. Fica tranquilo que tudo isso que acontece é para provar que Deus existe, para você poder se converter.
Dentro da igreja deveria ter manifestações do Espírito. Tem um que tem uma profecia, tem um que tem outra coisa, o outro fala em língua, o outro fala não sei o quê, o outro tem o dom de administrar, o outro... Enfim, as manifestações do Espírito Santo. Por que isso não acontece nesse grupo gigantesco? Porque a gente se esconde na multidão. Por isso a gente faz os grupos pequenos, porque lá todo mundo pode participar. Mas nós vamos à igreja para a gente não só relembrar, mas para a gente retornar. Vou contar uma historinha que todo mundo aqui já sabe. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e no sexto dia, a última coisa que Deus criou foi o homem. No sexto dia, Deus cria o homem. Aí ele olha para o homem e fala, muito bom, mas ele não pode ficar sozinho. Daí ele cria a mulher para ele não ficar sozinho. E aí ele fala para eles, procriem, cuidem da terra, por aí vai. Como que eles estavam? No estado perfeito deles, no estado sem pecado deles, como que eles estavam no jardim? Nus. Aí vamos voltar em música de novo. O meu orgulho me tirou do jardim. Por que a música ensina? Por que a música ensina? Eu não sou músico, eu gosto de pregar, eu sou fominha de pregação, mas eu preciso ensinar para a igreja. Você precisa se envolver com louvor, porque você não sabe o que você está perdendo. O meu orgulho me tirou do jardim. Você sabe o que é isso? Isso foi a atitude de Adão querer ouvir, seja a mulher dele, seja o diabo, seja lá quem ele ouviu, seja lá como você interprete Gênesis, mas ele foi orgulhoso. Ele virou e falou para Deus assim, aquilo que você falou não tem valor, porque agora eu sei mais. Orgulho. Aí Deus vai e tira ele do jardim. Meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua bondade colocou o jardim em mim. Glória a Deus. Isso é doutrina, cara. Isso é doutrina pura. Louvor é doutrina pura. Aí tem gente que ainda tem a capacidade de criticar no dia que a gente fala assim, vamos fazer uma noite de louvor. Não vou não, só música. Não tem palavra. Eu não consigo entender como não tem palavra, cara. Ó a palavra aí. Gênesis puro em graça, falando de graça. Puro. Nós vamos à igreja para retornar. Na igreja, quando você fecha seu olho, não só quando você escuta a palavra, porque aqui você escuta uma direção, aqui você aprende um monte de coisa, você aprende a andar com um grupo de pessoas que não concordam com você, você aprende a ser humilde, você aprende um monte de coisa, mas não só na palavra, quando você se envolve no louvor, por exemplo, se você fechar seus olhos, é como se você estivesse nu, não tem mais vergonha. É aí, nesse momento, que você não só lembrou e sentiu saudade do céu, mas quando você começa a sentir a lágrima escorrer, isso aí não é emoção. Isso aí é você retornando para o estado que Deus te criou. Eu estou voltando. E isso daqui, por mais artificial que seja, a minha filha, por exemplo, toda noite quando ela vai dormir, ela pede para eu cantar uma música para ela, música de novo. E aí eu toco lá no violãozinho, a música do Israel Subirá. Me leva para casa, eu quero voltar. Uma música fantástica. E aí eu estava viajando, eu fiquei muito tempo fora. E ela falou assim, pai, você pode me ligar de noite para cantar para mim no telefone? E minha voz é muito ruim no telefone, então... Eu falei, filha, mas é só botar no Spotify aí. O Israel tem aí prontinho aí, só tocar. Ela falou assim, não é a mesma coisa. Eu quero você cantando para mim. Aí eu falei assim, mas às vezes o papai está na igreja na hora que você está dormindo, porque quando eu viajo, às vezes as igrejas vão até, por aí vai. Ela virou e falou assim, então faz um favor para mim, grava e manda no WhatsApp da mamãe, mas eu quero o seu. E eu fiquei me questionando, por que ela queria o meu? Por quê? Porque o artificial faz a gente lembrar do original. O artificial faz a gente lembrar do original. Para minha filha está cagando e andando para o Israel Subirá. Israel, se você estiver vendo isso aí, cara, foi mal. Minha filha não tem nada a ver contigo. Mas a minha filha está cagando e andando para o Israel Subirá. Ela quer saber do pai dela cantando para ela. Isso daqui é o artificial que eu gravei para minha filha. Isso aqui. Quando Deus é pai e você é o filho, aqui é o momento que você escuta a voz do pai. Você fala... Quando começa a escorrer a lágrima, quando começa a arrepiar aqui, isso aqui não é emoção. Porque, vamos concordar um com o outro, a gente não tem nem material para fazer você se comover. Falta um monte de coisa técnica aqui, cara.
falta um monte de instrumento. Para quem é músico, a gente critica a música aqui o tempo todo, porque a gente quer melhorar. Nós não estamos prontos para manipular as emoções das pessoas ainda. Se você vê alguém se debulhando em lágrimas, é porque o Espírito Santo está se movendo. Porque não tem como a gente fazer. Então, a gente vai à igreja para a gente relembrar, a gente vai à igreja para a gente retornar. E, por último, a gente vai à igreja para a gente se reconectar. Tudo isso que eu estou falando aqui é impossível você reproduzir na sua casa. De vez em quando, muito de vez em quando, eu ponho lá um som lá no meu rádio lá, na minha caixinha lá, e eu vou adorando e tal. Mas na vasta maioria das vezes, na hora que eu ligo a música, a Bianca acorda. Acabou, minha paz. Não tem como. Como é que eu vou me ajoelhar e chorar? Como é que eu vou fazer isso? Minha filha vai... Já aconteceu comigo. Eu tô lá, pá, com a minha Bíblia e tal, a Bianca acorda. Pai, o que foi? Quebrou meu negócio. Eu saí da bênção, perdi a bênção. Falei, pô, Bianca, estava aqui na maior conexão, aqui, ó, reconectar. Reconectar. A gente vai na igreja para reconectar. Por quê? Porque aqui não tem ninguém aqui, ó. Por isso que as crianças, uma das razões que as crianças estão lá embaixo é essa. Vocês acham que a gente faz aquilo lá só para ser creche das crianças? Não. Lá elas estão aprendendo. Enquanto elas estão aprendendo, nós estamos livres. Daqui a pouco elas vão crescer para ter a experiência delas. Nós estamos preparando gente para poder cuidar da experiência delas, ensinar para elas. Nós vamos à igreja para a gente se reconectar. E aí, eu vou desmentir um negócio que muita gente já mentiu para você. Religião é ruim. Tem gente que fala, religião é ruim. Eu não gosto de religião. Esse dia eu perguntei para um amigo, ele falou assim, mas eu falei assim, qual é a sua religião? Ele falou assim, eu não tenho religião. Eu falei, claro que tem, pô. Você tem fé em Cristo, você é cristão. Cristianismo é sua religião. Não gosto da palavra religião. Eu falei, então você vai ter que inventar um dicionário novo. Porque religião é o conjunto de crenças. A nossa religião é uma religião cristã. Simples, religião não é ruim. Você sabe qual que é o significado da palavra religião? Da onde vem a palavra religião? Religar. Reconectar. É uma palavra latim, religare. Religar. Nós vamos à igreja para relembrar, nós vamos à igreja para retornar e nós vamos à igreja para religar com Deus. Dá para fazer em casa? Claro que dá, não vou ser hipócrita. Claro que dá. Mas a possibilidade, a probabilidade de você fazer em casa é muito menor. Aqui é muito mais fácil. Aqui nós criamos um ambiente para isso. Nos cultos à noite, aqui no Brasil é mais cultural a gente ir na igreja à noite. Né? Não sei se você já reparou. E aí eu vou falar um negócio aqui também que pode servir de alerta para outras pessoas que talvez assistam online. Lá em cima, a gente botou umas luzinhas amarelas, uma luzinha branca. Para que é aquilo lá? É para espiritualizar? Não. É para te deixar mais confortável. Porque é mais confortável você se reconectar com Deus quando ninguém está olhando para você. Aí a gente diminui a luz. Isso é humano. A igreja está muito humanista. Talvez, um pouquinho. Mas é para facilitar para você, para não colocar barreira nenhuma. Imagina, se na hora que você estiver louvando, eu vou e ponho um holofote na sua cara, assim, ó. Pá! Você vai louvar lá, é igual a Bianca aqui, ó. Não tem como. Então a gente faz para facilitar para você. Nós vamos à igreja para quê? Nós, pelo menos aqui. A conclusão que eu cheguei depois de perguntar para quase todos vocês numa amostra. Nós vamos à igreja para a gente relembrar, para a gente retornar para o jardim e para a gente se religar com Deus. Para isso que a gente vai à igreja. E aí, quando a gente perceber isso, você vai chegar à conclusão de quem é igreja. Sabe a galera que fala assim, eu sou a igreja. Quem é a igreja, vai à igreja. Não tem como ser igreja sem ir à igreja. Não, eu gosto de Jesus, mas é igual eu virar pro Daniel e falar assim, Daniel, sou seu amigão, cara. Pô, eu gosto de passar tempo contigo, a gente faz churrasco junto, sou seu amigão. Mas não quero ficar perto da Gleice, não. Não faz sentido. É brincadeira, tá, Gleice? Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque eles são casados. A igreja é a noiva do Cristo. Então, se você é cristão, você tem que ir à igreja, não tem como. Não tem como. Tem um amigo meu que escreveu um livro, o título do livro é A Salvação Fora da Igreja? Eu acredito que a resposta é não. Porque vai salvar onde? Claro que tem os milagres extraordinários que Deus fala com uma pessoa sozinha lá num canto. Lógico que tem. Mas na grande maioria das vezes, a igreja é o veículo de Deus para a comunicação do evangelho, através de mim e de você. Seja na rua, seja na sua casa, na sua igreja ou aqui nesse encontro. Quando a gente entender isso, quem é igreja
vai à igreja. E aí, a igreja, agora eu vou confundir a sua cabeça. A igreja, para quem não gosta de igreja, vai se tornar uma igreja cheia de gente que ama a igreja. Entendeu? Para ser uma igreja, para quem não gosta de igreja, tem que ter um monte de gente que ama a igreja. Que aí a gente pode preparar uma igreja. Para quem não gosta de igreja, daqui a pouco eu estou igual Chaves, né? Sim, não. Ninguém vai entender nada. Você entendeu, né? Amém? Glória a Deus. Então, a ideia, por que a gente vai na igreja? Para a gente relembrar, para a gente retornar e para a gente se religar com Deus. Quando te perguntarem, por que vocês vão na igreja? Para relembrar, para retornar e para religar. Tudo começa com R, tudo termina com A. Fácil para você lembrar. Amém?